Olá, seja bem-vindo a este segundo bloco do Checkmate, que tem o prazer de receber o professor, escritor e jornalista Geraldo Queiroz. Professor Geraldo, a gente estava falando no final do último bloco sobre o perfil dos ingressantes da primeira turma de jornalismo da Faculdade Eloy de Souza. Vamos falar um pouco sobre seus mestres. Quem foram os primeiros professores da Faculdade de Jornalismo que precedeu o nosso curso de comunicação da UFRN? Bem, realmente, nós já falamos do professor Luiz Lobo, que exatamente eu dirigi a faculdade. Né? Ele, inclusive, foi o nosso primeiro professor de técnica de redação. E aqui, nós, na faculdade, nós, no livro, nós publicamos não apenas a relação dos bacharéis de jornalismo da primeira turma, mas publicamos todos os nomes de todos os professores. Como homenagem a eles, eu acho que realmente foram deles que nós recebemos as lições para chegarmos ao que chegamos, certo? Se o senhor quiser mostrar também só para você ter uma ideia, vamos dizer, claro que exatamente eu não vou colocar todos os nomes, porque vai ficar uma coisa cansativa, mas nós tivemos, por exemplo, a professora Ivone Barbalho, que foi exatamente diretora da faculdade também de jornalismo. Nós tivemos o professor Romildo Gugel, também foi diretor da faculdade, Otton Oliveira, certo? Américo de Oliveira Costa, Túlio Fernandes, e tivemos também os professores de fora, como eu já disse, de Pernambuco. Tivemos um grande professor de fora também, que foi Luiz Beltrão. Foi Luiz Beltrão, enquanto Luiz Lobo teve, ele nos ensinou o caminho do fazer jornalismo e a ousadia de no primeiro ano fazer um jornal para ser vendido nas bancas. Foi Luiz Lobo, foi Luiz Beltrão, em Recife, que nos levou a conhecer as instituições internacionais ligadas à comunicação e que também facilitou o nosso acesso a alguns cursos de especialização na época, quando nós terminamos o curso. Luiz Beltrão, que foi um dos grandes expoentes da pesquisa em comunicação. Da pesquisa em comunicação, tem vários livros publicados, inclusive é o teórico da Foco Comunicação, certo? E Luiz Beltrão, eu vou até também fazer uma referência aqui para vocês, que esqueci quando... a faculdade, apesar de já existir outros cursos de comunicação no Brasil, outros cursos de jornalismo, mas a nossa faculdade ela teve uma característica diferente dos outros, pelo menos no Nordeste. Nós fomos a segunda faculdade de jornalismo do Brasil. A primeira, Casper Libero, e a nossa, exatamente, era a segunda do Brasil, nos moldes em que foi instalada. Porque nós éramos uma faculdade de jornalismo autônoma. Todos os outros cursos do Brasil, eles eram criados, mas vinculados às faculdades de filosofia. E eu acho que por conta dessa autonomia que nós tivemos de curso de faculdade de jornalismo, é que nós tivemos essas posições tão avançadas para a época, certo? E também a sorte de ter pegado um professor como Luiz Lobo, que veio com toda a disposição de inovar quando chegou aqui em Natal. Então, realmente, eu gostaria de fazer essa referência. E voltando aos professores, também gostaria de fazer uma referência muito grande ao porquê da faculdade ter sido nominada de Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. Porque Eloy era um jornalismo, na época, vamos dizer, foi um jornalismo que existiu, a Luiz Alves realmente conviveu com ele, e foi uma homenagem, está aqui, foi uma homenagem exatamente que ele prestou a Eloy de Souza, pelo fato de ser talvez o jornalista, e depois foi político, ele chegou a ser senador, mais combativo que nós tivemos na época aqui no Rio Grande do Norte, principalmente em defesa da realidade nordestina e em defesa de alguma posição mais presente do governo para combater o drama que a seca nos provocava na população nordestina. Pode posicionar o livro, a imagem do... esta figura a quem foi prestada a homenagem com o nome da faculdade, certo? E Aloysio, exatamente, foi a pessoa que realmente teve a iniciativa, teve a ideia de criar o curso em Natal, o curso inovador.
E posso também mostrar, aqui você vai ter uma ideia de alguns professores que nós tivemos, mostrando talvez a conclusão de turma, da primeira turma da Faculdade de Jornalismo, certo? Aqui na época nós tínhamos o professor Otton Oliveira, que era professor de estenotécnica, estenografia. Eu não sei se vocês sabem o que é estenografia, é uma escrita feita por traços que exatamente na época davam agilidade à captação da notícia, à captação da informação, à captação da entrevista. Porque exatamente gravador? Exatamente. Na época não tinha gravador. Então, realmente, depois é que surgiram os gravadores e talvez a disciplina tenha se tornado obsoleta em função dos gravadores. Vamos dizer, no parlamento, não só no Congresso Nacional, como também nas Assembleias Legislativas, ainda usam a figura do estenógrafo, né? Que exatamente nós tínhamos toda essa parte de estenografia para aprender. E não era uma coisa fácil de aprender, não, porque era uma escrita feita a partir de traços, de símbolos, certo? Então nós tivemos exatamente o professor Otton, aqui da formatura, exatamente tivemos até a presidência do professor Nopes Lopes, como reitor da universidade, que foi convidado e aceitou para presidir a solenidade de formatura. E vários outros professores. Nós tivemos realmente a professora Crisance Minéia também, o professor Geraldo Batista, que ainda hoje realmente está entre nós, certo? É professor aposentado da UFRN, professor Valdson Oliveira, né, Valdson, certo? E vários outros que realmente deram muito do que sabiam para que realmente nós nos formássemos e nós conhecêssemos todas as atividades que na época eram possíveis de conhecer para desenvolver o jornalismo. Muito bem, vamos a mais uma pergunta dos nossos estudantes? Meu nome é Leandro, sou estudante do curso de jornalismo e eu queria saber do senhor como era naquela época fazer jornalismo. Teve o golpe militar em 64, então eu creio que haveria uma dificuldade grande de seguir fazendo jornalismo. Como é que era naquela época? O fazer o jornalismo mesmo, a profissão em si. Eu vou tentar responder a sua resposta me restringindo ao que eu vivenciei na época como aluno da Faculdade de Jornalismo. Toda a sociedade foi altamente atingida com o golpe de 64. Toda. Particularmente na faculdade, nós tivemos 2 alunos que foram punidos pela Revolução, pela dita Revolução, pelo golpe. Por quê? Um era o professor Carlos Alberto de Lima, que já era jornalista, trabalhava como Djalma Maranhão no jornal de Djalma Maranhão e ainda o assessorava como comunicador. Então, por isso, Carlos foi preso e chegou a perder de concluir conosco no ano que nós concluímos. Ele se atrasou 1 ano por conta dessa prisão e, consequentemente, ele terminou 1 ano depois. E nós tivemos também o professor Carlos Lira, que foi, inclusive, um professor que teve uma atuação bastante presente aqui na TV universitária, porque, inclusive, ele chegou a dirigir já depois na universidade, e que foi por conta da participação dele no programa de alfabetização de Paulo Freire, que era feito pelo governo do Estado. Ele chegou também a ser penalizado, não preso, mas em várias ocasiões ele foi realmente, sofreu perseguição e sofreu exatamente procura para poder realmente prender. Não sei, acho que nunca chegou a ser preso, mas de qualquer forma foi penalizado. E isso nos deixou, nós até no meu artigo na faculdade e na contextualização do momento, isso deixou a faculdade um tanto quanto em 64 com golpe, porque nós começamos em 63, e em 64 a faculdade mais ou menos paralisou. Paralisou por conta até do temor que se tinha, certo? Da falta de liberdade que realmente a liberdade que não existia para que se exercitasse. Então, realmente, foi períodos difíceis,
mas período também que houve superação pela criatividade em determinados momentos. E vou dizer que o checkmate, inclusive, já em 70, por exemplo, quando eu era diretor da faculdade, já presenciei uma forma de superação de toda essa falta de liberdade, de toda essa repressão que existia, com uma coisa de forma inovadora também. E de uma forma criativa, e que não era realmente, até certo ponto, você contra com a mesma arma. Mas de uma forma inteligente, se criou o checkmate, em 72, trazendo para discussão na faculdade e também atingindo a toda a comunidade do Rio Grande do Norte, pessoas que tinham, aí realmente, vamos dizer, a liberdade era total para falar, para dizer. Então foi realmente a criatividade levou o checkmate a existir numa época que talvez, se fosse de outra forma, não existiria. Porque cedo tinha sido proibido. E nós conseguimos sobreviver, certo? Sobreviver de uma forma muito altiva, porque o checkmate foi criado pelos estudantes, antes até de criação da televisão, de chegar no Rio Grande do Norte, a TV universitária, o checkmate já existia. Foi em 72, mas o checkmate foi implantado em junho de 72, e exatamente a TV só foi criada, eu acho, no final de 72. Professor, vamos retomar também ainda o tema checkmate, inclusive a instalação da TV universitária aqui nessa unidade, mas vamos dar continuidade a mais uma pergunta dos nossos alunos? Professor, eu sou Adriana Macedo, estudante de jornalismo. Eu gostaria de saber do senhor um episódio relacionado à formatura da primeira turma, do qual meu pai, Paulo Macedo, fez parte, juntamente com o senhor. No caso, havia uma inimizade na época entre o governador Aloysio Alves, paraninfo da turma, que havia sido convidado, e o patrono, que era o brigadeiro Salema, comandante da aeronáutica em Natal. E eu gostaria de saber se esse fato interferiu na formatura da turma, ou se houve um atraso com relação a essa inimizade, até que ponto interferiu na turma? Não, eu acho que interferência na turma nenhuma. O fato houve, mas o fato se restringiu muito mais às homenagens que nós prestamos como alunos, que nós desejávamos prestar, e a renúncia a algumas dessas homenagens, certo? Eu diria o seguinte, Adriana, realmente não houve nenhuma interrupção no sentido de continuidade do curso, da formatura, etc. E também eu vejo o problema circunscrito muito à nossa turma, não à história da faculdade. Foi exatamente uma coisa que aconteceu especificamente com a nossa turma e que realmente não foi nem abordado no livro, porque o livro é muito mais amplo, porque mostra a história e mostra as memórias da faculdade. Então, mas eu posso lhe remontar o que aconteceu. Ora, o governador Aloysio Alves tem sido o criador da Faculdade de Jornalismo. O coronel Salema, que era uma pessoa que exatamente, vamos dizer, o representante do movimento revolucionário, um dos representantes do movimento revolucionário de 64, ele, parece que a amizade dele com o governador Aloysio Alves não era tão próxima, exatamente havia certas dissensões. E exatamente a turma escolheu como paraninfo da turma, como paraninfo, o governador Aloysio Alves, de uma forma muito justa. E escolheu como patrono da turma o coronel Salema, que até certo ponto, a gente analisando hoje, muito distanciado do tempo, a gente percebe que foi, no meu modo de entender, que foi uma escolha gratuita que nós fizemos. Uma escolha que não foi uma escolha adequada, certo? Por quê? Porque o coronel Salema não tinha nenhum histórico e não tinha nenhuma vinculação com a faculdade de jornalismo. A escolha dele talvez tenha se caracterizado muito mais, e eu acho que aí, a partir dos jovens que desejavam realmente
se caracterizou muito mais como algo que exatamente nos levou a ter uma coisa, vamos dizer, interessante para a época, que foi uma ida nossa a Porto Alegre, mandado no avião da FAB pelo Coronel Salema. Então, eu acho que aí, realmente, se a gente analisar hoje, criticamente, a posição dos alunos, eu consideraria que não foi uma posição das mais éticas, que não foi uma posição que levasse em consideração o mérito, mas que levou à consideração um interesse, certo? Então, dessa forma, houve uma renúncia no momento que se escolheu o governador como paraninfo e o Coronel Salema como patrono, então já houve a renúncia do paraninfo. O governador Luiz Alves não aceitou a coisa. E, por sua vez, pela vinculação que tinha doutor Hélio Galvão, que era nosso professor, por sinal um excelente professor, renunciou também. Ele era, além de presidente da fundação, ele era nosso professor. E ele renunciou pela vinculação que tinha. Ele era uma pessoa, um auxiliar direto do governador, porque ele era presidente da fundação. Ele chegou a renunciar também à sua homenagem, porque achou que não era justo o que se tinha feito, de se escolher, vamos dizer, parecia até com um confronto. A gente escolheu o governador e escolheu o seu maior o antagonismo maior que tinha no Estado, representado pelo Coronel Salema. E aí realmente foi uma coisa, um tanto quanto, depois de tanto tempo, a gente tem que analisar. Não foi uma coisa correta feita por nós, alunos. Eu acho que foi uma coisa muito mais, o que pesou foi o interesse de realmente ser beneficiado com a viagem até Porto Alegre. Mas eu diria que nada disso interferiu no prosseguimento das atividades, no prosseguimento, vamos dizer, da programação da solenidade, porque nós fomos, inclusive, aí houve o convite do professor Otom, que foi quem assumiu a direção da faculdade, quem estava realmente na direção da faculdade, e convidou o doutor Onofre Lopes para presidir a sessão de formatura, e tem até uma fotografia no livro da sessão de formatura presidida pelo doutor Onofre, certo? Então eu acho que realmente, se a gente analisar hoje de uma forma assim muito, muito espontânea o fato, a gente tinha que pedir meia-culpa pelo que fizemos. Bem, professor, rapidamente para a gente encerrar esse bloco, que outros nomes, além dos autores, o senhor Geraldo Queiroz, Nicolau Frederico, Regiane Lordão e Tarcísio Gugel, que outros nomes da nossa cena jornalística potiguar, nomes históricos a gente tem aí? Cassiana Arruda, tem. Vicente Cerejo. Eu até gostaria também de fazer uma referência muito, vamos dizer, que eu não posso deixar de fazer, ao trabalho gráfico, a toda o esforço para traduzir graficamente essa história feita por um designer da editora universitária. Primeiro, o trabalho da editora ficou primoroso. E o trabalho de Campos, que exatamente o nome dele completo é Rafael Campos, de traduzir em imagem a época que nós vivemos na Faculdade de Jornalismo. Então, realmente foi um trabalho primoroso, e isso realmente a gente faz questão de dizer. E os textos, eu vou só dar, eu até tinha começado e exatamente vou contar para você ver exatamente, eu lhe responder a pergunta. O texto tem, vamos dizer, a obra todinha, o trabalho todinho, tem dois textos preliminares, que são dois textos históricos. O meu, que foi que deu origem ao trabalho, e o do professor Luiz Lobo, que eu também já tinha falado. O segundo foi exatamente o segundo capítulo, vamos dizer, o primeiro capítulo foi Nos Caminhos da História. No segundo capítulo, foram textos da época. Que textos da época são esses? Primeiro, uma crônica de Berílio Vanderlei, feita para a turma de 70, se eu não me engano, de 74, e que foi publicado no convite de 74. Então, nós aproveitamos. Depois, um texto de Jorge Batista, que foi uma pessoa que além de aluno, foi professor e foi professor inclusive na universidade, foi professor lá e depois veio para a universidade, passou aqui
como professor e saiu para fazer mestrado em Campinas, mas antes de concluir o mestrado, faleceu em um acidente horrível que houve no Sul. Não me lembro, eu acho que ele ia de Campinas para outra cidade quando faleceu. E aí nós aproveitamos um texto dele e aproveitamos também uma aula da saudade de Ode Madruga, que ele fez para a turma de 1970. Também uma aula muito bonita. Então nós aí demos o texto de as lições numa aula, outras lições e correspondência. Então, além desses 3, tem 10 correspondências da época, a maioria delas que nos foram encaminhadas, sobre momentos vividos pela faculdade. Aí texto de Celso da Silveira, de Neymar, do professor Zé Marques de Mello, certo? E de outros professores do Sul, para mostrar o envolvimento da faculdade na criação das primeiras organizações científicas da comunicação no país. Certo? Então, eu vou sugerir apenas que a gente dê uma pausa aqui, um intervalo, e a gente retome com a contribuição dos outros autores após um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos rapidamente com mais Geraldo Queiroz no Checkmate.